Olha para as suas mãos agora. Elas parecem sólidas, certo? Se você bater na mesa, sente a resistência. Mas se eu te falasse que, de acordo com a ciência mais avançada que temos, essa solidez é uma mentira? A física quântica diz que você, eu e tudo o que tocamos é composto por 99,9% de espaço vazio. E o pouco que sobra nem é matéria de verdade. São apenas vibrações de energia que só decidem onde estar quando alguém olha para elas. Se você ficar comigo pelos próximos 30 minutos, eu vou te mostrar por que o mundo é muito mais estranho do que qualquer filme de ficção científica. E mais, vou te explicar como um simples olhar seu pode, literalmente, mudar o comportamento de uma partícula a quilômetros de distância. Mas segura essa. No final desse papo, eu vou te contar sobre um experimento real chamado escolha retardada, que sugere algo de fritar o cérebro. O que você faz hoje pode alterar o que aconteceu no passado. Pois é, o tempo pode não ser o que você pensa. Para a gente começar a entender essa loucura, a gente precisa primeiro aceitar que os nossos olhos nos enganam o tempo todo. A gente vê o mundo como um conjunto de objetos sólidos, né? Uma bola é uma bola, uma parede é uma parede. Mas, no mundo do muito pequeno, as regras do jogo mudam completamente. E tudo isso começou a ser provado com um experimento que parece simples, mas que é o pesadelo de qualquer físico que gosta de lógica. Imagine o seguinte cenário. Visualiza aí na sua mente. Você tem uma parede com 2 fendas verticais, 2 cortes. Atrás dessa parede tem uma tela de detecção, tipo um alvo. Agora, imagine que você está disparando bolinhas de gude contra essas fendas. O que acontece? Algumas bolinhas batem na parede e voltam, outras passam pelas fendas. No final, o que você espera ver no alvo, lá atrás? 2 linhas verticais de marcas de impacto, certo? Uma linha para as bolinhas que passaram pela fenda da esquerda e outra para as que passaram pela direita. É o óbvio. É a física do nosso dia a dia. Se você jogar areia, é a mesma coisa. 2 colunas de areia. Guarde essa imagem. 2 linhas. Mas aí, os cientistas decidiram fazer esse mesmo teste usando a luz. Eles pensaram: a luz é uma onda, como uma onda no mar. Quando você joga uma onda contra 2 fendas, ela não bate como uma bolinha, ela se divide. Uma parte da onda passa pelo buraco A, a outra pelo buraco B. E do outro lado, essas 2 novas ondas se chocam. Onde o topo de uma onda encontra o topo da outra, elas se somam e ficam mais fortes. Onde o topo encontra um vale, elas se cancelam. Isso cria o que a gente chama de padrão de interferência. No alvo, em vez de 2 linhas, você vê várias faixas. Uma forte no meio, outras mais fracas nas pontas. Beleza, até aqui tudo bem. Bolinhas fazem 2 linhas, ondas fazem um padrão de várias faixas. Agora é que a física decide chutar o balde. No século XX, os físicos pensaram: e se a gente fizesse isso com elétrons? Elétrons são partículas de matéria, certo? São como bolinhas de gude minúsculas, os blocos de construção de tudo o que você toca. Então, logicamente, se dispararmos elétrons contra as 2 fendas, o resultado no alvo deveriam ser as mesmas 2 linhas das bolinhas de gude. Eles começaram a disparar os elétrons, um por um. Espera. Outro. Espera. Outro. Eles fizeram isso para garantir que um elétron não batesse no outro no caminho. O elétron saía da arma, passava pelas fendas e marcava o alvo.
E aqui o cérebro dos cientistas quase derreteu. Mesmo disparando um de cada vez, depois de algum tempo, o padrão que apareceu no alvo não foram as duas linhas. Foi o padrão de interferência, o padrão de várias faixas, o padrão de uma onda. Pensa comigo. Como é que uma partícula sozinha, uma bolinha de matéria, decide se comportar como uma onda se ela não tem outras partículas para interagir? Para criar aquele padrão, o elétron teria que passar pelas duas fendas ao mesmo tempo, interferir consigo mesmo e se marcar no alvo. Isso significa que, na escala quântica, a matéria não está em um lugar só. Ela é uma onda de probabilidade. O elétron não está ali. Ele tem uma chance de estar em todo lugar ao mesmo tempo. É a tal da superposição. Mas respira, que agora vem o golpe final. A parte que faz muita gente achar que vivemos em uma simulação. Os cientistas ficaram tão incomodados com isso que pensaram: beleza, vamos colocar um sensor, uma espécie de câmera, do lado das fendas. Assim, a gente consegue ver por qual buraco esse elétron safado está passando de verdade. Eles queriam pegar a natureza no flagra. E o que aconteceu? No momento em que eles ligaram o sensor, no exato instante em que havia uma forma de observar por onde o elétron passava, o universo mudou de ideia. O elétron parou de agir como onda. Ele voltou a se comportar como uma bolinha de gude. E o padrão no alvo voltou a ser as duas linhas simples. Deixa eu repetir isso, porque é a coisa mais importante que você vai ouvir hoje. O simples ato de observar a partícula forçou ela a escolher uma posição. Quando a gente não olha, o mundo é um mar de infinitas possibilidades, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Quando a gente olha, a realidade colapsa em uma coisa só, sólida e fixa. A matéria parece saber que está sendo observada. Ela se esconde. Ela se comporta de um jeito quando está sozinha e de outro jeito quando tem alguém olhando. Isso sugere que o observador, você, eu, a câmera, não é apenas um espectador. Nós somos parte da criação da realidade. Sem o olhar, o elétron é um fantasma. Com o olhar, ele vira matéria. Mas se observar uma partícula muda o comportamento dela, o que acontece se a gente tentar enganar o sistema? E se a gente observar a partícula depois que ela já passou pelas fendas? Será que a gente consegue mudar o que já aconteceu? Prepara o café ou se ajeita no travesseiro, porque o que eu vou te contar sobre o experimento da escolha retardada, daqui a pouco vai fazer esse experimento da fenda dupla parecer brincadeira de criança. Mas antes, deixa eu te explicar como essa ideia de estar em dois lugares ao mesmo tempo criou o paradoxo mais famoso da história: o gato que está vivo e morto. Beleza, agora que você já viu que as partículas são tímidas e mudam de comportamento quando a gente olha para elas, você deve estar pensando: pô, legal, mas isso é com elétron, coisa minúscula. O que isso tem a ver comigo, com o meu cachorro ou com o meu café? É aqui que entra o Erwin Schrödinger e o gato mais famoso e azarado da história. Mas antes de falar do gato, eu preciso que você entenda uma parada chamada superposição quântica. Saca só, imagina que você gira uma moeda em cima da mesa. Enquanto ela está girando bem rápido, ela é cara ou é coroa? Na real, enquanto ela gira, ela é uma mistura dos dois. Ela é um borrão de cara-coroa. Na física quântica, as coisas não são ou isso ou aquilo. Elas são isso e aquilo ao mesmo tempo. Elas ficam em cima do muro,
até que algo aconteça. O Schrödinger, que era um dos cabeças da física, achava isso uma palhaçada. Em 1935, ele escreveu para o Einstein dizendo basicamente: Mano, olha que ideia absurda. Se a gente levar isso ao pé da letra, olha o que acontece. Para mostrar o quão ridícula era essa lógica, ele inventou um experimento mental. Imagina uma caixa de aço totalmente fechada. Lá dentro, a gente coloca um gato. Relaxa, é tudo na imaginação. Nenhum bichano sofreu aqui. Junto com o gato, tem um dispositivo meio sinistro. Um frasco de veneno, um martelo e uma pedrinha radioativa bem pequena. A regra é a seguinte: essa pedrinha é tão pequena que, em 1 hora, existe 50% de chance de um átomo dela se desintegrar. Se ele se desintegrar, o sensor percebe, solta o martelo, quebra o frasco e... tchau, gatinho. Se o átomo não se desintegrar, o gato continua lá, de boa, miando. Agora vem um nó na cabeça. Segundo a física quântica, como a gente não sabe o que rolou lá dentro até abrir a caixa, o átomo está naquele estado de moeda girando. Ele está desintegrado e inteiro ao mesmo tempo. E como a vida do gato depende desse átomo, a matemática diz o seguinte: até você abrir a caixa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Fala sério, isso não faz sentido nenhum no nosso dia a dia, né? Você nunca viu um gato zumbi por aí. E o Schrödinger criou esse exemplo justamente para zoar. Ele queria dizer: viu só como essa teoria é maluca? É óbvio que o gato tá ou vivo ou morto. Mas ó, o tiro saiu pela culatra. Porque conforme a ciência avançou, a gente descobriu que, no mundo das partículas, o gato zumbi é a regra, não a exceção. Pausa rápida aqui. Se essa história do gato zumbi deu um nó aí no seu juízo, deixa um like. É o jeito de você me avisar que tá curtindo essa viagem. E já se inscreve também, porque se você tá gostando desse papo relaxado sobre o universo, tem muito mais de onde veio esse. Bora continuar? A pergunta que não quer calar é: tá, mas por que eu não vejo isso na vida real? Por que minha chave não tá na mesa e no bolso ao mesmo tempo? A explicação é uma parada chamada decoerência quântica. Imagina que o mundo quântico é um sonho muito, mas muito delicado. Qualquer coisinha que encoste nesse sonho faz a pessoa acordar. No caso do gato, ou de qualquer coisa grande, tem bilhões de átomos batendo um no outro, luz batendo, ar circulando. Tudo isso funciona como se fossem olhares. O universo está o tempo todo vigiando a si mesmo. Esse excesso de informação faz com que a realidade colapse e fique sólida, do jeito que a gente conhece. É como se a gente vivesse numa bolha de realidade estável, mas por baixo dela, no motor do universo, tudo fosse uma bagunça de possibilidades. O mistério não é porque a física quântica é estranha. O mistério é como esse caos todo consegue criar um mundo onde a gente consegue sentar numa cadeira sem atravessar ela. Mas ó, se você achou que um gato vivo morto já era demais, se prepara, porque agora a gente vai falar de duas partículas que parecem ter um Wi-Fi místico entre elas. O que acontece com uma, acontece com a outra na mesma hora, mesmo que elas estejam em galáxias diferentes. O Einstein odiava isso. Ele chamava de ação fantasmagórica. E é sobre esse fantasma que a gente vai falar agora. O entrelaçamento quântico. Beleza. Agora que a gente já deixou um gato vivo e morto numa caixa e viu que partículas são tímidas, a gente vai entrar no território
que fez até o Albert Einstein perder a paciência. Papo reto. Se você acha que a sua conexão de internet é rápida, é porque você não conhece o entrelaçamento quântico. O Einstein, que era o chefão da física, chamou isso de ação fantasmagórica à distância. E o nome não é à toa, não. Imagina o seguinte: no mundo quântico, duas partículas podem ser criadas ao mesmo tempo, tipo irmãos gêmeos idênticos. Quando isso acontece, elas ficam entrelaçadas. É como se elas estivessem conectadas por um fio invisível que não liga para o tempo nem para o espaço. Para você entender o nível da doideira, vamos de analogia. Imagina que eu tenho duas moedas mágicas. Eu fico com uma aqui no Brasil e mando a outra para você, lá do outro lado do mundo, ou até em outra galáxia, tipo em Marte. No mundo normal, se eu girar a minha moeda e der cara, isso não tem nada a ver com a sua, certo? Elas são independentes, mas se elas forem moedas quânticas entrelaçadas, o jogo vira. Enquanto elas estão girando, as duas são cara e coroa ao mesmo tempo. Lembra da superposição que a gente falou antes? Pois é, mas no milésimo de segundo em que eu olho para minha moeda e ela decide ser cara, a sua moeda, lá em Marte, decide instantaneamente ser coroa. Não tem sinal de rádio, não tem fibra óptica, não tem delay. É na hora. É um VAPT. E foi aqui que o Einstein falou: nem ferrando. Por quê? Porque segundo a teoria da relatividade dele, que é outra lei sagrada da física, nada, absolutamente nada, pode viajar mais rápido que a luz. E a luz demora pra caramba pra chegar em Marte. Se eu mudo algo aqui e lá muda na mesma hora, essa informação viajou infinitamente mais rápido que a luz. O Einstein achava que isso provava que a física quântica estava errada, ou que tinha algum segredo que a gente não sabia. Ele dizia que era como se as moedas já tivessem combinado o resultado antes de sair de casa, tipo um par de sapatos. Se eu te dou a caixa com o pé esquerdo, eu já sei que a outra caixa tem o pé direito. Não teve comunicação, só uma informação que já estava lá. Só que aí, nos anos 60, um cara chamado John Bell apareceu com um teste matemático genial para ver quem tinha razão. E o resultado? O Einstein estava errado. Os experimentos provaram que as partículas não combinam nada antes. Elas realmente estão em aberto. E a decisão de uma afeta a outra instantaneamente. Não importa a distância. Se uma partícula estiver aqui na Terra e a outra no final do universo, elas continuam sendo uma coisa só. É como se o espaço entre elas fosse uma ilusão. Como se o universo inteiro estivesse conectado por um sistema operacional que a gente ainda não entendeu. Cara, para e pensa nisso por um segundo. Se as partículas que formaram o universo no Big Bang estavam todas juntas, tecnicamente, tudo o que existe pode estar entrelaçado de alguma forma. Eu, você, essa mesa, as estrelas. A gente vive numa rede de conexões que ignora as leis de trânsito do universo. E você deve estar se perguntando: tá, mas para que serve isso além de me dar dor de cabeça? Bom, os cientistas já estão usando isso para criar a internet quântica e computadores quânticos que são zilhões de vezes mais rápidos que o seu PC gamer mais top. Porque com o entrelaçamento, a gente pode transmitir dados de um jeito que é impossível de hackear. Se alguém tentar olhar a informação no caminho, o entrelaçamento quebra e a mensagem se destrói.
É o sistema de segurança perfeito da natureza. Mas segura essa. Se a gente consegue teletransportar a informação de uma partícula para outra assim, será que um dia a gente vai conseguir fazer isso com pessoas? Tipo um Star Trek da vida real? A ciência diz que, em teoria, o teletransporte quântico de átomos já é uma realidade em laboratório. O problema é que, para te teletransportar, eu teria que destruir o seu original aqui para você aparecer lá. Meio tenso, né? Agora, se você achou que esse Wi-Fi fantasmagórico é o limite da bizarrice, se prepara. Porque o que eu vou te contar agora é sobre como as partículas conseguem fazer o impossível. Atravessar paredes sólidas como se fossem fantasmas de verdade. Saca aquele papo de atravessei a parede no videogame? Então, a física quântica faz isso na vida real. É o tal do tunelamento quântico, e sem ele, o Sol nem estaria aceso agora. Beleza, agora a gente vai falar de um bagulho que, se você visse num filme de super-herói, ia achar mentira. Mas na física quântica, isso acontece o tempo todo. A gente vai falar do tunelamento quântico. Para você entender o que é isso no nosso mundo real, imagina o seguinte: você pega uma bola de futebol e chuta ela contra um muro de concreto de 3 metros de altura. O que acontece? A bola bate no muro e volta na sua cara, certo? Se você não tiver força para chutar a bola por cima do muro, ela nunca, em hipótese alguma, vai aparecer do outro lado. Isso é a física clássica, a física do bom senso. Mas, se essa bola de futebol fosse um elétron, o papo seria outro. No mundo quântico, se o elétron, a nossa bolinha, bater contra uma barreira, o muro, existe uma chance real de ele simplesmente aparecer do outro lado, como se ele tivesse cavado um túnel instantâneo pela parede. Daí o nome, tunelamento. Mas ele não cavou nada. Ele simplesmente teletransportou através do obstáculo. Lembra que eu falei que as partículas são como ondas de probabilidade? Pois é. Imagina que a onda do elétron bate no muro. A maior parte da onda bate e volta, mas uma pontinha bem pequena dessa onda consegue atravessar a parede. E onde tem onda, tem chance da partícula estar. Então, de vez em quando, a partícula decide que vai estar do lado de lá. E pronto. O impossível aconteceu. Agora você pode pensar: ah, legal. O elétron é um fantasminha. Mas o que eu tenho a ver com isso? Mano, se não fosse por esse bug da realidade, você nem estaria aqui agora. Sabe o sol? Aquele que ilumina seu dia e mantém a gente vivo? O sol só brilha por causa do tunelamento quântico. Lá dentro dele, os átomos de hidrogênio precisam se fundir para virar hélio e gerar energia. O problema é que esses átomos se repelem, tipo o lado igual de 2 ímãs que não querem se encostar de jeito nenhum. Pela física normal, o Sol não teria calor suficiente para espremer esses átomos e fazer eles se grudarem. O Sol deveria ser apagado, mas graças ao tunelamento, os átomos trapaceiam. Eles atravessam essa barreira de repulsão e se fundem. Ou seja, a luz que bate na sua janela de manhã é fruto de um hack quântico. E não para por aí. Sabe onde mais tem tunelamento? No seu celular. Naquela memória SSD ou no seu pendrive, onde você guarda suas fotos e arquivos. Para gravar a informação ali, o aparelho empurra elétrons através de uma camada isolante que, teoricamente, eles não poderiam atravessar. É o tunelamento que faz o seu celular ser rápido e pequeno. Sem esse fenômeno, a gente ainda estaria usando computadores do tamanho de salas
e guardando dados em fitas magnéticas gigantes. Aí você me pergunta, com aquela voz de quem tá quase pegando no sono: pô, mas se eu sou feito de átomos, e átomos fazem tunelamento, eu posso atravessar uma parede? A resposta curta é: sim. A física quântica diz que existe uma chance, matematicamente maior que zero, de você dar um encontrão num muro e aparecer do outro lado ileso. Mas não vai tentar isso em casa, viu? A chance disso acontecer com um ser humano que tem trilhões e trilhões de átomos é tão pequena, mas tão pequena, que você teria que ficar batendo no muro por trilhões de anos para isso acontecer uma única vez. É mais provável você ganhar na Mega Sena 10 vezes seguidas do que atravessar a parede do seu quarto. Mas a chance existe. O universo permite. É doido pensar que o que a gente chama de sólido é, na verdade, uma sugestão. As barreiras só existem porque a probabilidade de atravessá-las é muito baixa. Mas no fundo, a matéria é fluida. O mundo é feito de fantasmas que, de vez em quando, resolvem se materializar onde não deveriam. Mas se o mundo é essa bagunça de partículas atravessando paredes e estando em 2 lugares ao mesmo tempo, quem é que bota ordem na casa? Será que é a nossa mente? Isso traz a gente para uma das discussões mais pesadas da ciência. Será que o universo só existe porque tem alguém, eu, você, um passarinho, olhando para ele? Se todo mundo fechar os olhos ao mesmo tempo, a realidade continua lá? Ou ela vira só um mar de ondas malucas esperando alguém observar? É o que a gente vai descobrir agora, falando sobre o papel do observador e da consciência. Agora a gente vai entrar no terreno mais perigoso e, ao mesmo tempo, mais fascinante da física. A gente falou que as partículas mudam quando são olhadas. Mas o que é, afinal, esse tal de olhar? Será que precisa ser um ser humano, com CPF e tudo, olhando pelo microscópio para a realidade decidir o que vai ser? Ou será que um gato, uma barata ou até um sensor de metal já contam como observadores? Essa pergunta faz os físicos perderem o sono há 100 anos. Se liga, se tudo no universo é feito de átomos, e átomos são essas ondas de probabilidade que só viram coisa quando são observadas, então quem é que está observando o universo para ele existir? O Einstein, que era um cara bem pé no chão apesar da genialidade, ficava possesso com essa ideia. Tem uma frase dele que é clássica: eu gosto de acreditar que a lua continua lá, mesmo quando eu não estou olhando para ela. Parece óbvio, né? Mas na física quântica, isso é uma briga de foice. Alguns cientistas, os mais ousados, defendem que a consciência é a chave de tudo, que o universo, no fundo, é um mar de informações e possibilidades, e que a mente humana funciona como processador de um computador que renderiza a realidade. Pensa num videogame tipo Minecraft ou GTA. O computador não desenha o mapa inteiro do jogo ao mesmo tempo, porque isso ia travar tudo. Ele só desenha, só materializa a rua ou a árvore que o seu personagem está olhando naquele momento. O resto do mundo do jogo existe apenas como código guardado na memória. Tem muita gente séria que acha que o universo funciona exatamente assim. Quando você não está olhando para aquela árvore no parque, ela não é matéria. Ela é só um código de probabilidades, esperando você virar o rosto. Mas calma, antes de você achar que virou o Neo de Matrix, a maioria dos físicos hoje vai por um caminho menos místico, mas ainda assim bizarro, que é a tal da decoerência que eu mencionei antes.
Eles dizem que qualquer interação, uma luz batendo, um átomo de oxigênio esbarrando, já conta como observação. O universo estaria o tempo todo se auto-observando. Mas aí que está o pulo do gato. Em 2019, pesquisadores lá da Universidade de Edimburgo fizeram um experimento real chamado O Amigo de Wigner. E, cara, o resultado foi de fritar o cérebro. Eles conseguiram criar uma situação onde duas pessoas observaram a mesma luz e chegaram a resultados diferentes, e ambos estavam certos. Isso sugere que não existe uma realidade única lá fora. A realidade depende de quem vê e de onde vê. É como se cada um de nós vivesse na sua própria bolha de realidade quântica, que por sorte se parece muito com a bolha do vizinho. Mano, para pra pensar. Se isso for verdade, o que a gente chama de objetividade é uma ilusão. A gente não é só um passageiro nesse ônibus chamado universo. A gente é o motorista, o passageiro e, de certa forma, o próprio ônibus. A nossa percepção não só registra o que acontece, ela ajuda a decidir o que vai acontecer. Isso dá uma sensação de poder e de mistério ao mesmo tempo, né? Você não é só um amontoado de carne e osso num planeta perdido. Você é o ponto onde o universo se torna consciente de si mesmo. É o seu olhar que faz com que os eletrões, safados, lá do começo do nosso papo, decidam parar de brincar de fantasma e virem matéria sólida. E se você acha que a sua mente tem esse poder todo sobre o que está na sua frente agora, espera só até a gente falar sobre o tempo. Porque se a consciência pode mudar o presente, os cientistas descobriram que ela pode fazer algo ainda mais impossível. Ela pode mexer no que já passou. A gente está chegando no final da nossa viagem. E eu guardei o bagulho mais louco pra agora. Lembra que eu prometi falar sobre como o que você faz agora pode mudar o passado? A gente vai falar do experimento da escolha retardada. É o momento onde a física quântica para de ser ciência e começa a aparecer mágica pura. Se prepara, porque o tempo não é uma linha, é um círculo, e a gente está prestes a fechar ele. Lembra que eu te prometi falar sobre como o que você faz agora pode mudar o que já aconteceu? Pois é. Pega o seu travesseiro, se ajeita, porque a gente vai falar do experimento da escolha retardada. O gênio por trás disso foi um cara chamado John Wheeler. Ele era parceiro do Einstein e do Bohr, e ele não se conformava com esse papo da partícula saber que estava sendo olhada. Ele pensou o seguinte: beleza, o elétron decide se comportar como bolinha ou como onda na hora que passa pelas fendas, porque ele sente a câmera ali. Mas e se a gente enganar o elétron? A ideia do Wheeler era genial e simples ao mesmo tempo. Imagina o elétron passando pelas fendas. No experimento normal, a gente coloca a câmera ali do lado das fendas e ele vira partícula. Mas o Wheeler sugeriu: e se a gente não colocar câmera nenhuma nas fendas? Vamos deixar o elétron passar livre, como ele quiser. Só que, depois que ele já passou, mas antes de ele bater na parede final, a gente decide se vai olhar por onde ele veio ou não. Parece confuso? Vou simplificar. Imagina que você joga uma bola. Ela passa por um portão.
Só depois que ela já atravessou o portão e está no meio do caminho é que você decide: vou olhar por qual portão ela passou. Pela lógica do nosso mundo, isso não faz diferença nenhuma, né? O que aconteceu, aconteceu. O passado está escrito em pedra. Só que na física quântica, o passado é pau de selfie. Ele se ajusta. Quando os cientistas finalmente conseguiram tecnologia para fazer isso, usando lasers e espelhos supervelozes que agem em bilionésimos de segundo, o universo deu um nó na cabeça de todo mundo. Se o cientista decidia olhar por onde o fóton tinha passado depois que ele já tinha atravessado as fendas, o fóton se comportava como partícula. Se o cientista decidia não olhar, ele se comportava como onda. Isso significa que a escolha que o cientista fez no presente viajou no tempo e mudou o que o fóton fez no passado. É como se o fóton dissesse: agora você resolveu olhar? Beleza, então eu vou voltar lá atrás, na hora que eu estava passando pelas fendas, e vou passar por uma só para não te dar o gostinho de me ver em 2 lugares. Cara, para e pensa na gravidade disso. O presente está definindo o passado. A causa e o efeito deram as mãos e resolveram trocar de lugar. E se você acha que isso só rola em laboratório com partículas minúsculas, Wheeler chutou o balde e levou isso para o espaço sideral. Ele imaginou um experimento da escolha retardada cósmica. Imagina um quasar, que é um núcleo de galáxia super brilhante que está a bilhões de anos-luz da Terra. No caminho entre esse quasar e nós, existe uma outra galáxia gigante. Pela lei da gravidade, essa galáxia no meio do caminho funciona como uma lente, desviando a luz do quasar por 2 caminhos diferentes, pela esquerda e pela direita da galáxia. Essa luz viajou por bilhões de anos para chegar aqui. Ela saiu de lá quando nem existia vida na Terra, quando os dinossauros nem sonhavam em aparecer. Aí, hoje, em 2026, você pega um telescópio e decide: vou medir por qual lado essa luz veio. No momento em que você faz essa medição aqui na Terra, hoje, você está decidindo se aquela luz viajou como onda ou como partícula por bilhões de anos. A sua observação agora, no seu quintal, determina a história de um fóton que começou a viajar muito antes de você nascer. O seu agora reescreveu o que aconteceu há bilhões de anos no outro lado do universo. Isso faz a gente questionar tudo, né? O que é o tempo, afinal? Será que o passado só existe porque a gente está aqui agora para lembrá-lo e observá-lo? Tem uma corrente de físicos que diz que o universo só se solidificou porque nós aparecemos. Antes da consciência surgir, o universo era um borrão de possibilidades infinitas, sem um passado definido, apenas esperando alguém olhar para ele e dizer: ah, então foi assim que aconteceu. É como se a gente estivesse escrevendo o livro do universo de trás para frente. A cada página que a gente lê ou observa,
A história das páginas anteriores se ajusta para fazer sentido com o que a gente está vendo agora. Eu sei. Dá vontade de levantar e sair andando, mas fica aí. Relaxa os ombros. Respira fundo. Porque se o tempo é essa coisa fluida que a gente pode moldar com o olhar, o que acontece com a nossa identidade? Se o universo pode mudar o passado, será que ele também cria versões diferentes de você para cada escolha que você faz? Isso traz a gente para a teoria mais famosa, mais polêmica e mais amada pelos roteiristas de cinema. Se o elétron pode ser onda e partícula, e se o universo não gosta de escolher, será que ele simplesmente não escolhe? E se, para cada opção, um universo novo fosse criado? Prepara o coração, porque a gente vai falar da teoria dos muitos mundos e de por que você pode ser imortal em algum lugar por aí. Agora, respira fundo. Se a gente já viu que o tempo é fluido e que o seu olhar muda o passado, a pergunta que fica é: se existem tantas possibilidades para uma partícula, por que a gente só experimenta uma realidade? Por que você só lembra de ter escolhido o café e não o chá? Por que você está aqui ouvindo esse vídeo e não fazendo outra coisa? Em 1957, um cara chamado Hugh Everett Taze apareceu com a resposta mais ambiciosa da história da ciência. Ele olhou para toda aquela confusão do gato do Schrödinger e pensou: e se a gente parar de tentar forçar o universo a escolher um estado só? Para o Everett, o universo não escolhe. Ele simplesmente se ramifica. É a famosa interpretação de muitos mundos. Deixa eu te explicar isso do jeito mais vida real possível. Sabe aqueles jogos de videogame onde você tem que tomar uma decisão e o final muda? Tipo, se você salva o personagem A, a história vai por um caminho. Se salva o B, vai por outro. No videogame, você precisa jogar de novo para ver o outro final. Mas na física de muitos mundos, os dois finais acontecem ao mesmo tempo, em realidades paralelas que não se conversam. Imagina que você está num cruzamento. Você pode virar à esquerda ou à direita. No momento em que você toma essa decisão, o universo inteiro, do DNA das suas células até a galáxia mais distante, se divide em dois. Em um universo, você virou à esquerda e seguiu sua vida. No outro, você virou à direita. Os dois vocês são igualmente reais. Nenhum é uma cópia. Os dois sentem o vento no rosto e acham que são o original. Agora, multiplica isso por cada interação quântica que acontece no universo a cada bilionésimo de segundo. É um número que a gente nem consegue escrever. É o multiverso de verdade, mas não aquele da Marvel, com portais brilhantes. É uma árvore infinita de realidades, onde tudo o que pode acontecer, matematicamente falando, está acontecendo agora mesmo. Isso resolve aquele problema do observador que a gente falou antes. Lembra que a gente se perguntou se precisava de uma consciência humana para a partícula decidir o que ser?
Na teoria do Everett não precisa. A partícula não decide. Ela faz as duas coisas, mas em ramos diferentes da realidade. Nós só vemos um ramo porque somos parte do sistema. É como se a gente estivesse num trilho de trem que está sempre se dividindo. E a gente só consegue olhar para o trilho onde o nosso vagão está passando. Mas agora vem a parte que vai te deixar olhando para o teto por uns 10 minutos antes de pegar no sono. A imortalidade quântica. Isso é uma conclusão lógica e bem polêmica dessa teoria. Pensa no experimento do gato de novo. Se o universo se divide em gato vivo e gato morto, existe sempre um ramo onde o gato sobrevive. Se a gente aplicar isso a você, em qualquer situação de risco de vida que você já passou, um carro que quase te pegou, uma doença, um acidente, existe um ramo onde você não sobreviveu, mas a sua consciência, por definição, só pode habitar o ramo onde você está vivo. De uma perspectiva subjetiva, você seria imortal, porque a sua percepção sempre pula para o ramo da realidade onde você continua existindo. É bizarro, eu sei. É de dar um nó no peito. Mas é uma das interpretações mais respeitadas por físicos brilhantes, inclusive pelo pessoal de Oxford e Stanford. Muitas pessoas perguntam: mas se tem infinitos de mim por aí, eu perco a minha importância? Eu acho que é o contrário. Se existem infinitas versões de você, a versão que está aqui agora, ouvindo esse papo, fazendo as escolhas que está fazendo, é o que torna a sua jornada única nesse ramo específico. A teoria de muitos mundos tira o peso da escolha certa e coloca o foco na experiência. Você não é apenas um ser humano. Você é uma rede infinita de possibilidades vivendo cada detalhe do que o universo pode oferecer. Mas se existem tantos universos e tantas realidades, o que mantém tudo isso de pé? Qual é a cola que segura todas essas dimensões juntas? Se o mundo não é feito de bolinhas sólidas, do que ele é feito de verdade? Será que tudo o que a gente vê é só música? Isso traz a gente para o próximo nível da nossa viagem. A gente vai sair das partículas e entrar nas cordas. Imagina que, se você desse um zoom infinito em tudo o que existe, não encontraria matéria, mas sim pequenas cordas vibrando uma melodia cósmica. Vamos falar da teoria das cordas e descobrir por que o nosso mundo de 3 dimensões pode ser, na verdade, apenas um holograma projetado nas bordas do universo. Se prepara, porque o chão onde você está deitado agora pode ser muito menos sólido do que você imagina. Beleza. Respira fundo agora, porque a gente chegou no que eu chamo de o chefão final da física. Até agora, a gente falou de partículas, de gatos zumbis e de mundos paralelos. Mas tem um problema gigante que eu ainda não te contei. A ciência hoje tem 2 manuais de instrução diferentes. De um lado, tem a teoria da relatividade do Einstein, que explica as coisas grandes, estrelas, galáxias e a gravidade. Do outro,
tem a mecânica quântica, que explica o mundo minúsculo. O problema? Os dois manuais se odeiam. Quando você tenta usar a matemática de um no mundo do outro, tudo explode. Os números dão infinito, o que na física é o jeito do universo dizer. E deu erro no sistema. Foi para resolver essa treta entre o grande e o pequeno que surgiu a teoria das cordas. E a ideia é tão linda que chega a ser poética. Imagina que você tem um microscópio superpotente, muito mais do que qualquer um que existe hoje. Você olha para um elétron. Na física normal, ele é um pontinho, uma bolinha sem tamanho. Mas na teoria das cordas, se você der um zoom infinito, você vai ver que ele não é uma bolinha. Ele é um filamento, uma cordinha minúscula vibrando. Pensa nas cordas de um violão ou de um violino. Se você toca a corda de um jeito, sai uma nota dó. Se toca de outro, sai um ré. No universo, é a mesma coisa. Se a cordinha vibra de um jeito, ela soa como um elétron. Se ela vibra com mais energia, ela soa como um fóton de luz. O universo inteiro, meu amigo, não é feito de pecinhas de Lego. Ele é feito de música. Nós somos uma grande sinfonia cósmica acontecendo o tempo todo. Mas para essa música toda fazer sentido e a matemática bater, os físicos descobriram uma parada sinistra. O nosso mundo de 3 dimensões, altura, largura e profundidade, não é suficiente. Para a teoria das cordas funcionar, o universo precisa de 11 dimensões. Aí você me pergunta, pô, Master, onde é que estão essas outras dimensões? Por que eu não tropeço nelas quando vou na cozinha? A explicação é que elas são compactadas. Imagina um fio de luz esticado de um poste ao outro. De longe, para você, ele é uma linha de uma dimensão só. Mas para uma formiguinha que está andando em cima do fio, ele tem várias dimensões. Ela pode ir para frente, para trás e dar a volta em torno do fio. As outras dimensões do universo estariam enroladinhas em espaços tão pequenos que a gente não consegue perceber, mas elas estão lá, ditando como as cordinhas devem vibrar. E se você acha que 11 dimensões já é loucura, segura essa. A teoria das cordas trouxe a ideia do universo holográfico. Tem uma galera muito séria, tipo o físico Leonard Susskind, que defende que tudo o que a gente vive, essa sensação de que o mundo é 3D e sólido, pode ser apenas uma projeção. Imagina um cartão de crédito que tem aquele adesivo holográfico. O adesivo é plano, 2D, mas quando você mexe, ele mostra uma imagem 3D com profundidade. O universo pode ser assim. Toda a informação do que você é, dos seus pensamentos, dessa mesa na sua frente, estaria gravada numa superfície 2D lá na borda do universo. Nós seríamos apenas o holograma projetado a partir dessa informação.
Isso resolve um dos maiores mistérios dos buracos negros. Quando algo cai lá dentro, a informação não some. Ela fica impressa na superfície do buraco, como se fosse a capa de um livro. Se isso for verdade, a gente não vive dentro do universo. A gente é a imagem projetada dele. Eu sei. É muita coisa para processar enquanto o sono vai chegando. A sensação é de que nada é real, né? Que a gente vive numa matrix de cordas e hologramas. Mas não se sente pequeno por causa disso, não. Porque se o universo é uma música, você é uma das notas mais complexas e bonitas que ele já tocou. E o mais doido é que essa física toda não está só lá nas estrelas ou nos laboratórios de bilhões de dólares. Ela está acontecendo agora, dentro do seu corpo, enquanto você respira e seu coração bate. A gente está chegando na reta final da nossa jornada. E para fechar com chave de ouro, a gente vai sair do espaço e voltar para a Terra. Vamos falar de como a física quântica explica a vida, como as aves se guiam e como as plantas hackeiam a luz para sobreviver. E o mais importante, será que a sua própria alma, a sua consciência, é um fenômeno quântico? Vamos mergulhar na biologia quântica e descobrir que você é, literalmente, uma máquina milagrosa. Depois de viajar por 11 dimensões, universos paralelos e hologramas, a gente tem a tendência de achar que a física quântica é algo que só acontece no espaço ou em laboratórios gelados, né? Mas a real é que, se você quer ver a mecânica quântica em ação, você não precisa de um telescópio. Você só precisa se olhar no espelho. Por muito tempo, os cientistas achavam que o mundo quântico era frágil demais para a vida. Eles diziam: o corpo negro humano é quente, úmido e barulhento demais. As partículas não iam conseguir manter a superposição ou o entrelaçamento aqui dentro. Só que a natureza, meu amigo, teve bilhões de anos de evolução para aprender a usar esses bugs da realidade a seu favor. Papo reto. Sabe como as plantas conseguem transformar luz do sol em energia com quase 100% de eficiência? Se a fotossíntese fosse um processo normal, a energia da luz ia se perder, batendo de um lado para o outro dentro da célula, até achar o caminho certo. Seria como se você estivesse num labirinto no escuro tentando achar a saída. Mas as plantas usam um hack quântico. A energia da luz entra num estado de coerência quântica. Ela se transforma numa onda que testa todos os caminhos do labirinto ao mesmo tempo. Ela não procura a saída. Ela simplesmente flui por todos os caminhos e escolhe o mais curto instantaneamente. Se as plantas não fossem máquinas quânticas, a vida na Terra provavelmente nem teria começado. E não para por aí. Sabe os passarinhos que viajam milhares de quilômetros de um continente para o outro sem errar o caminho? Como o sabiá ou o pisco de peito ruivo. Eles têm uma espécie de bússola quântica nos olhos. Existem proteínas chamadas criptocromos na retina deles. Quando a luz bate ali, ela cria um par de elétrons entrelaçados. Aquele Wi-Fi fantasmagórico
que a gente falou. Esses elétrons são tão sensíveis que o campo magnético da Terra altera o estado deles. Basicamente, o pássaro vê o campo magnético do planeta. Ele enxerga a direção do norte e do sul como se fosse uma cor ou uma luz guia. Ele navega usando o entrelaçamento quântico em tempo real. Vixe, é doido demais pensar nisso, né? Mas agora, vamos para o maior mistério de todos. Você. O que é que faz você ser você? O que é a sua consciência? Tem uma galera de peso, como o físico Sir Roger Penrose e o anestesista Stuart Hameroff, que defende a teoria da redução objetiva orquestrada. O nome é difícil, mas a ideia é fascinante. Eles sugerem que dentro dos seus neurônios existem umas estruturas minúsculas chamadas microtúbulos. Para esses cientistas, o seu cérebro não é só um computador biológico que processa sinais elétricos. Ele seria um computador quântico. A sua consciência, esse sentimento de estar acordado e de ter uma alma, seria o resultado de processos quânticos acontecendo em bilhões de microtúbulos ao mesmo tempo. Cada pensamento seu seria o colapso de uma função de onda quântica. Se isso for verdade, mano, a morte pode não ser o fim que a gente imagina. Se a consciência tem uma base quântica, a informação que forma quem você é pode não estar presa só aos seus neurônios. Lembra que a informação quântica não pode ser destruída? Pois é. Tem quem acredite que, quando o corpo para, essa informação quântica, que é você apenas, se dissipa de volta para o universo, continuando conectada ao todo. Você não é só um amontoado de carne e osso num planeta poeirento. Você é o universo experimentando a si mesmo através de lentes quânticas. Você é feito de átomos que atravessam paredes, de elétrons que mudam o passado e de uma energia que está conectada a tudo o que existe através do entrelaçamento. A física quântica não é algo que você estuda, é algo que você é. Respira fundo agora. Sente o ar entrando nos seus pulmões. Trilhões de reações químicas estão acontecendo no seu corpo nesse milésimo de segundo. E muitas delas dependem desses mistérios que a gente conversou hoje. O seu corpo sabe como ser quântico, mesmo que a sua mente ainda esteja tentando entender como isso funciona. A gente viajou pelo tempo, pelo espaço e pela vida. Mas agora, para fechar esse círculo, eu preciso te entregar a última peça do quebra-cabeça. O bônus inesperado que eu prometi lá no começo. Lembra que eu disse que o seu olhar pode mudar o destino de uma estrela? Eu vou te mostrar como a sua consciência pode ser a ferramenta mais poderosa que o universo já criou. Chegou a hora do nosso clímax e recompensa final. Vamos fechar a caixa do gato e abrir a porta para uma nova realidade. A gente viajou longe hoje, né? Passamos por gatos que não se decidem se estão vivos, partículas que atravessam paredes,
fios invisíveis que conectam galáxias e até a ideia de que o passado pode ser reescrito agora. Se o seu cérebro está dando aquele nó gostoso, relaxa. Isso é sinal de que você está começando a entender a verdadeira face da realidade. Lembra que lá no comecinho eu te fiz uma promessa? Eu disse que ia te mostrar como um simples olhar seu pode mudar tudo. E agora, depois de tudo o que a gente conversou, a peça final do quebra-cabeça se encaixa. Existe uma ideia na física quântica, defendida pelo John Wheeler, chamada de universo participativo. Ela diz que o universo não é algo que está lá fora, pronto, acabado, esperando a gente descobrir. O universo é um trabalho em andamento. Sabe quando você está num sonho e parece que o cenário só aparece conforme você caminha? A física quântica sugere que a realidade é exatamente assim. Nós não somos apenas observadores passivos. Nós somos os coautores. Sem a consciência, o universo seria apenas um mar infinito de ondas de probabilidade. Uma sopa de talvez, sem forma e sem tempo. É o seu olhar, a sua percepção, que dá o clique e transforma o caos em ordem. O talvez em é. Isso significa que você não é um acidente num universo indiferente. Você é o órgão que o universo criou para que ele pudesse se ver, se sentir e existir de verdade. Quando você olha para as estrelas, é o próprio universo olhando para si mesmo. E como eu prometi um bônus que você não estava esperando, aqui vai a última reflexão da nossa noite. Os seus sonhos. Já reparou como nos sonhos a física quântica parece ser a regra? Você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Pode atravessar paredes. Pessoas mudam de forma e o tempo não faz o menor sentido. O passado e o futuro se misturam. Muitos pesquisadores hoje se perguntam se, quando a gente dorme e desliga os sentidos que nos prendem a essa realidade sólida, a nossa mente volta para o estado quântico puro. Talvez, ao sonhar, você esteja apenas navegando por aqueles outros ramos da árvore de muitos mundos que a gente conversou. Talvez o sonho seja a sua consciência, experimentando a liberdade total da superposição, sem a trava da decoerência. Então, daqui a pouco, quando você fechar os olhos de vez, não pense que está saindo da realidade. Pense que você está voltando para a fonte, para o lugar onde tudo é possível e onde você é, literalmente, infinito. A gente encerra a nossa jornada técnica por aqui, mas a sua jornada pessoal pelos mistérios do universo continua aí dentro. Sossega o facho agora. Deixa o corpo pesar no colchão. Sente que cada átomo seu está em paz, vibrando na melodia perfeita daquela sinfonia de cordas que a gente falou. Você está seguro, você faz parte do todo e o universo está feliz por você estar aqui para observá-lo. Se esse papo te ajudou a relaxar ou a ver o mundo com outros olhos, valeu demais pela companhia. Se quiser continuar explorando os mistérios do tempo e do espaço em outra noite, eu vou estar por aqui. Dorme bem, relaxa, o mundo pode esperar. Até o próximo mistério. Valeu.